Boa tarde, mais uma super live do Direito Já. Hoje nós temos aqui o prefeito Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, e é um médico sanitarista. Temos aqui a Ana Peta, a Ana que é atriz e criadora, junto com a irmã Helena Peta, da série Unidade Básica, e aqui a deputada Carmen Zanotto, que está à frente da comissão externa que trata da Covid, deputada federal por Santa Catarina, do Cidadania, foi já secretária de Saúde de Santa Catarina. Então, estamos aqui com profissionais da saúde e com um artista que teve o desafio aí de dialogar e fazer a pesquisa e trazer um pouco desse dia a dia da saúde. Daqui a pouco nós teremos conosco também aqui o ex-ministro da Saúde, o deputado federal Alexandre Padilha, pelo PT aqui de São Paulo. E também eu quero aqui dizer que a nossa querida deputada Tereza Nelma, por um motivo particular, não poderá participar conosco dessa live hoje, mas certamente estará conosco numa próxima em breve. Ana, eu quero começar com você. Eu quero começar contigo. Você é uma atriz, tem uma irmã que é médica, uma infectologista, e vocês tiveram a ideia de construir uma série que está fazendo super sucesso, a Unidade Básica, em que vocês trazem essa realidade, né, do SUS, do pronto atendimento, do atendimento fundamental de saúde. E eu imagino que você tenha, nesse processo de construção do personagem, da série, se aproximado muito, né, dos profissionais, desse dia a dia. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, de tudo que você viu dessa construção, qual tem sido a importância do atendimento básico de saúde, do médico de família, desses profissionais que estão na linha de frente, no momento que nós estamos numa pandemia, e também um pouco do que você traz por essa vivência. Quais você imagina que são as principais dificuldades que eles estão vivendo hoje? Quais são os desafios que estão com eles na ponta lá? Antes de nada, boa tarde, super bem-vinda aqui. Ficamos super felizes de ter você no Direito Já. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Uma honra estar ao lado do prefeito Roberto Cláudio, da deputada Carmen Zanotto, e são pessoas que estão enfrentando na vida real, né, a pandemia e todas as dificuldades que ela tem trazido para o nosso país e para cada cidade, para cada estado do país. Então, eu até não sou da área da saúde, né, mas para mim é uma honra poder participar desse debate, dessa discussão e entender mais e tentar me aproximar cada vez mais de um assunto que eu acho importantíssimo para todos nós, né? Todos os brasileiros hoje vivem a questão da pandemia e a importância do SUS. Eu e a minha irmã, que é médica, infectologista, que trabalhava na atenção primária, trabalhava numa OBS quando a gente criou a série. A gente criou a série a partir de duas constatações, assim. Uma primeira era de que as séries médicas eram um sucesso no mundo inteiro, são um sucesso no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil. E o segundo é que o SUS, na nossa opinião, sempre foi muito maltratado pela mídia, assim, pelos meios de comunicação, né? Então, a gente sentia a necessidade de mostrar um SUS, de mostrar um trabalho que a TV não mostrava. E aí surge a série Unidade Básica, e a gente estreou agora a segunda temporada, né, durante a pandemia, e esse trabalho fez com que eu mergulhasse nesse universo
para entender a atenção primária, entender o SUS, entender o seu funcionamento e, mais do que isso, entender a beleza desse trabalho para poder trazer essa beleza, essa grandeza de histórias, essa complexidade de realidades para a tela. Foi um processo muito interessante, Fernando, porque quando a equipe toda da série, incluindo o Caco Ciocler, que faz um dos protagonistas comigo, o pessoal da arte, do figurino, enfim, quando todo mundo foi para as UBSs conhecer esse trabalho para poder trazer para a ficção, né, para a série, toda essa realidade, a equipe toda se surpreendeu e ficou apaixonada pela atenção primária. O Caco, inclusive, fala isso nas entrevistas que ele dá sobre a série. Quando a gente fez visita domiciliar com os profissionais, ficou no dia a dia das UBSs, ele falava, eu não acredito que existe isso no Brasil. Eu não acredito que existe isso no Brasil. Então, para todos nós que não tínhamos contato direto com esse trabalho das equipes de medicina de saúde de comunidade, com atenção primária, foi uma coisa muito impactante conhecer esse trabalho. E, para mim, ainda é muito impactante. Agora, durante a exibição da segunda temporada da série, eu recebo muitas mensagens, muitos depoimentos de médicos e médicas de família, de enfermeiros, e eu encontro ali uma humanidade, uma vontade de cuidar do outro, seres humanos profundamente solidários. Eu sou muito encantada com esse trabalho da atenção primária, da medicina de família e comunidade que é realizada no Brasil, e eu acho que é uma tarefa de todos nós, artistas, que trabalham com comunicação, com audiovisual, comunicar esse SUS, comunicar esse trabalho, né? E então, para mim, tem sido uma experiência riquíssima, assim, de histórias, de relatos, e durante a pandemia eu sinto que essa ideia, né, da importância do SUS ficou muito, muito mais forte. Quando a gente estreou a primeira temporada, todos os jornalistas que me entrevistavam perguntavam assim, mas é uma série para falar dos problemas da saúde pública? Aí eu falava assim, não, é uma série para falar que apesar dos problemas, tem muitos profissionais e muita gente que faz um trabalho muito bonito e muito interessante. Então, e eu acho que isso para a gente está cada vez mais evidente durante esse processo, né? O quanto esse trabalho do SUS é fundamental para o país. Se não fosse o SUS, a gente estaria numa situação pior ainda, né, do que estamos hoje. Então, a nossa tragédia seria ainda maior. E o Silvio de Almeida, que é um professor que tem tratado dessa questão do racismo estrutural no Brasil, fez uma live essa semana e ele fala assim que o SUS deveria ser o nosso motivo de orgulho nacional, assim, e também ser um parâmetro de ética para todos nós, né, de democracia, de solidariedade, de cuidado com o outro e de direitos iguais para todos. Então, tem sido essas coisas que eu tenho aprendido nesse meu processo de criação da série e de construção da minha personagem. Muito legal, Ana. Bacana a gente começar esse debate por esse viés da arte que vai se encontrando num momento tão difícil com a realidade. Vocês começaram, inclusive, a falar sobre uma epidemia, e agora a gente chega nesse momento aqui que vem uma pandemia, mas nós vamos falar um pouco mais disso aí mais à frente. Prefeito Roberto Cláudio, travou aqui a tua câmera? Acho que eu vou com a deputada, então depois a gente volta com o prefeito. Deputada, eu queria trazer, a senhora é relatora da comissão externa da Covid. Então, eu queria que a senhora pudesse um pouco contar o que essa comissão tem feito, qual a importância dessa comissão. E eu queria trazer já um primeiro assunto,
que é como que a gente pode criar as condições, as garantias para que as escolas, sejam públicas ou privadas, elas, nesse processo de reabertura, na medida que isso ocorra, venha com toda a prevenção e todos os protocolos necessários para garantir a segurança das crianças, dos profissionais, das famílias, e ao mesmo tempo a gente sabe que existem dificuldades estruturais, né? Inclusive de necessidade de aporte de recursos para determinadas escolas terem essas condições. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco o trabalho dessa comissão e em relação às escolas, o que tem sido discutido e o que pode ser feito. Obrigada, Fernando, pelo convite. Eu quero saudar também o nosso prefeito Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, que é médico, e eu sou enfermeira de formação. Ana, você não imagina a minha alegria acompanhando a sua fala, Ana. Eu sou defensora do Sistema Único de Saúde, eu acompanho a história do nosso SUS desde a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a que deu a diretriz praticamente para a nossa Constituição de 88, e ver você falar da atenção básica me lembrou e me reportou todas as minhas participações nas conferências municipais e estaduais de saúde em Santa Catarina e também nas conferências nacionais, que a gente tenta mostrar que o SUS não é só uma emergência superlotada, mostrar para aqueles que nunca, que dizem assim, eu não preciso disso, eu não uso o SUS, mostrar que eles usam sim o SUS, desde o momento que eles vão numa panificadora comprar o pão de manhã, independente da sua condição social, naquela panificadora tem uma ação sim do Sistema Único de Saúde, ou para aqueles que precisam tomar água, que vem no domicílio, a água do consumo, mesmo na torneira, essa água é analisada pela vigilância sanitária. Então, o SUS vem da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, as ações da atenção básica, até a média e alta complexidade. Ver você falar com essa beleza de mostrar o que é esse Sistema Único de Saúde, tão depredado e tão judiado por parte de alguns, como se ele fosse apenas quando a gente não consegue dar acesso às ações e serviços para a nossa população. Eu não tenho a menor dúvida, Fernando, o doutor Roberto, que é prefeito, que é médico, ele tem também, como eu garanto que, clareza, que o momento de hoje, desta pandemia, se nós não tivéssemos esse Sistema Único de Saúde, nós teríamos muito mais dificuldades. Por outro lado, ele está trazendo para nós uma realidade que precisa ser enfrentada, que a gente já vem falando há muitos anos, que são os vazios assistenciais. Eu trabalho muito com o câncer, gente. Eu fui secretária municipal e secretária de Estado em Santa Catarina, secretária municipal no município de Lages, que é a minha cidade, e secretária de Estado. E quando a gente vê os vazios assistenciais do nosso país, eu sempre me limitei a dizer, se nós estamos reclamando aqui, a gente precisa olhar as dificuldades das outras regiões. E esta pandemia, e como relatora da comissão externa, que nós já passamos, já estamos entrando na 56ª reunião, agora na próxima semana, que são reuniões temáticas, fora as reuniões de organização interna, as reuniões dos mais variados ministérios, 2 seminários no plenário principal da Casa e uma comissão geral. Para vocês terem ideia, a nossa comissão externa foi implantada ainda no dia 11 de fevereiro. O nosso trabalho vem lá do finalzinho de janeiro, quando o presidente da República anunciou a dificuldade de repatriar os brasileiros que estavam no epicentro, lá em Wuhan. Eu tive a oportunidade de ser a relatora do que é hoje a Lei de Emergência Sanitária Internacional, a coluna mestra de todo esse enfrentamento e das ações que estão sendo baseadas para o enfrentamento da pandemia, que era o PL 23. Esse projeto de lei ele foi votado em 2 dias nas nossas casas. Ele chegou na Câmara às 13 horas, às 22 nós já tínhamos aprovado, com o apoio de todos os partidos, numa grande construção. Isso foi na terça, já tinha o Senado, também já tinha aprovado, então, e logo em seguida o presidente sancionou. E as ações que a nossa comissão tem feito é exatamente para isso. Primeiro é para a gente fazer o enfrentamento daquilo que é necessário neste momento, mas sem nos esquecermos de como será o nosso novo normal, como será a retomada, quais são todas as sequelas que esse período
de redução de atendimento de exames para diagnóstico de câncer, acesso a cirurgias eletivas, acesso aos procedimentos de cirurgias graves que precisariam ter sido feitas e ainda não estão sendo feitas em algumas regiões. E você me pergunta, Fernando, sobre a retomada, né, nas nossas escolas. Nós precisamos lembrar que nós não temos um país, primeiro que o nosso Brasil é continental, e dentro de cada um dos nossos estados nós temos realidades diferentes. E dentro do nosso país, por mais que a gente defina protocolos, e foi uma das pautas dessa última semana, que a nossa reunião foi presidida pelo nosso deputado Dr. Luizinho, a gente tratou muito com a sociedade civil, o MEC, os secretários municipais de educação, a participação da educação do ensino superior, e não dá para a gente dizer que a regra será aplicada em todas as escolas. Nós temos escolas que não têm água e sabão, gente. Nós temos escola que não vai possibilitar o distanciamento. No Sul, por exemplo, agora que nós estamos enfrentando o frio, não dá para a gente imaginar o retorno às aulas com as salas de aula absolutamente fechadas, ou sem as crianças poderem ir para o pátio, porque é muito frio e não existe ar-condicionado na grande maioria das escolas da minha região, porque a gente, além de não ter essa cultura, tem essa dificuldade estrutural da gente ter as salas aquecidas adequadamente. Então, todos os protocolos de preferência precisam ser seguidos. Agora, eles precisarão obrigatoriamente serem adaptados a cada uma das realidades. E aí, né, nós estamos aqui falando de um debate sobre saúde e democracia, também nas escolas a gente vai ver se acentuando as dificuldades, porque uma escola privada vai ter uma condição, a rede privada, a rede pública mais estruturada, uma outra condição de retomada, e as escolas municipais ou estaduais com uma outra condição vai ter muito mais dificuldade, em especial aquelas adaptadas que a gente vê nas matérias sendo publicadas país afora, que não tem a mínima condição de ter um sanitário adequado para a gente poder higienizar esse sanitário e dar segurança às nossas crianças. Muito obrigado, deputada. Prefeito Roberto Cláudio, o senhor está na posição mais delicada, que é a linha de frente, né, do enfrentamento, e a gente vive uma situação em que todo o nosso sistema de saúde ele pressupõe uma coordenação nacional, e a gente está aqui há mais de 2 meses sem ter um ministro da saúde, portanto, com muita dificuldade de que a responsabilidade fica nas mãos dos governadores e prefeitos, sem ter essa coordenação. Eu queria que o senhor pudesse trazer um pouco para nós aqui o quanto impacta essa ausência de uma coordenação nacional, de uma participação mais efetiva do Ministério da Saúde, e também como é que é o processo decisório, né? No teu caso, tem a felicidade de ser um médico sanitarista, né, que está na função de prefeito, acho que isso ajuda muito. Eu queria que você contasse um pouco quais são as pessoas que são ouvidas, como é que a sociedade participa dessa decisão, tem pressão de setores que acham que tem que abrir, se ouve o que a ciência tem a dizer sobre cada momento, como é que é esse processo de construção das decisões, dos decretos, e como é que tem sido aí essa tua caminhada no enfrentamento do Covid em Fortaleza? Fernando, primeiro, muito obrigado pelo convite. E queria fazer um teste aqui para saber se eu estou sendo bem ouvido. Estou numa área que o sinal não é tão bom. Se estiver sendo bem ouvido, perfeito. Bem já. Então, muito obrigado, Fernando, pelo convite e também um abraço à Ana e à Carmen pelo privilégio de poder compartilhar esse sábado da tarde um debate sobre o Brasil, sobre o futuro. Acho que é isso que anima a gente, isso que dá para a gente felicidade, esperança, né? Fernando, primeiro, registrar que esses seus encontros têm servido como uma base de encontro para várias pessoas que pensam, muitas vezes, de forma diferente a respeito de alguns temas específicos, mas que tem algum certo consenso e convergência
a respeito do que interessam ao nosso país nesse momento, né? Acho que todos que têm feito parte do Direito Já e o privilégio de ter se encontrado digitalmente nesses espaços têm compreendido que esse é um momento delicado da história do Brasil, muito delicado, que demanda de cada uma das pessoas que tem amor verdadeiro, genuíno ao país, né, da gente poder defender coisas que são básicas, que são essenciais, né, nesse momento. E nos unirmos mais e muito mais pelo que nos converge do que pelo que nos divide. Acho que democracia, respeitar e valorizar, democracia muito mais do que pelo direito do voto, né, como respeito às instituições democráticas, por mais ou menos eficientes que elas sejam, elas são impessoais, elas são a base da construção de uma sociedade democrática. Elas erram, elas acertam, né, baseado no julgamento de valor de cada um de nós, mas elas são fundamentais para que esse tipo de equilíbrio e harmonia possa garantir ao povo o acesso a direitos, né, fundamentais e a liberdades que são fundamentais, que não há muito tempo atrás nesse país foram suprimidas. Também a gente entender que nós somos um país muito desigual. No último encontro que eu participei, Fernando, eu acho que essa foi uma pauta também de convergência, né? Nós somos um país diferente, de grande diversidade, graças a Deus, de toda a natureza, mas um país que é marcado desde a sua fundação por uma chaga muito dura, muito perversa, que é da desigualdade. É uma desigualdade que se expressa durante uma pandemia como essa de forma muito cruel. Se você olhar qual é o fator de risco mais grave para as pessoas morrerem de Covid-19, ela diz menos respeito ao gênero, menos respeito à etnia. Claro, cada um deles cumpre um papel também importante, mas ele é marcadamente claro para aqueles que são mais pobres. Os mais pobres, em síntese, são aqueles que têm mais chance de morrer. Isso envolve um conjunto de fatores de risco, de vulnerabilidades, que estão vinculados à renda, né? Só para poder expressar como a desigualdade não é só um fator econômico. Ela não pode ser compreendida como uma observação de economistas, de uma observação de diferentes estratos de renda. Ela é, sobretudo, um fato social de grande complexidade. A desigualdade de renda em estratos tão assim, com um fosso tão profundo, ela se expressa socialmente de forma muito dura, de forma muito perversa. E talvez essa pandemia tenha servido para a gente entender duas coisas de forma importante. Como a desigualdade ela é cruel ao nosso país e, por outro lado, como o Estado brasileiro, no caso, governos municipais, estaduais e federal, são ou deveriam ser fundamentalmente importantes para cumprirem um papel de equilibrar essa desigualdade. Eu tenho uma crença muito pessoal e respeito muito a iniciativa privada, o investimento, a economia de mercado, elas são fundamentais ao nosso país. Não se faz hoje cidade sem investimento privado, mas também a gente tem que entender que uma certa narrativa que tem até um certo charme, porque ela junta um sofisma de que em momentos, em ambientes de corrupção, menos Estado e mais economia privada, né? Como se as duas coisas juntas pudessem responder ao dilema nosso. Elas são coisas distintas. A corrupção tem que ser resolvida em si mesma. Ela é um problema que tem que ser combatido, e tem sido combatida e expressa no Brasil. E a desigualdade e os problemas do país, da eficiência, são outro problema, né? E se junta uma coisa com a outra e se cria um falso sofisma, né? O sofisma, por natureza, já é falso. O nosso país hoje, e eu tenho muita delicadeza em dizer isso, a corrupção é um problema, sim, e é mesmo, do Brasil e do mundo,
Mas o real dilema do Brasil nesse momento é o dilema da desigualdade. E ele não se resolve apenas com a Bem, caiu, mas vamos dar sequência aqui, depois o... Fernando? Oi, prefeito, voltou. Voltou. Estamos te ouvindo, prefeito, só falta ligar, acho que é a imagem. Bem, vamos dar sequência aqui, depois ele alcança a gente. Ana Peta, eu vou pedir para pegar o gancho aqui da fala do prefeito. Ele está falando de desigualdade. Nessa vivência, essa pesquisa que você fez sobre o SUS, o que mais te chamou a atenção nesse quesito? Assim, a gente estava vivendo um momento que muita gente, com uma visão, inclusive, de achar que o SUS, de crítica ao SUS, alguns falavam em privatização do sistema de saúde, e parece que agora com a pandemia todo mundo reconhece que se não fosse o SUS a gente está vivendo uma situação muito mais complexa, muito mais difícil. E eu queria que você trouxesse um pouco aquilo que mais te marcou, né, na experiência de identificar a relação do sistema básico de saúde com a relação da desigualdade na ponta e a importância dele. Então, acho que tem uma coisa, né, que tem a ver muito com toda essa discussão que a gente tem feito sobre democracia e direitos, né, é que o SUS é para todos. Então, quando você pensa que tem... E o SUS diz respeito ao direito à vida, né, ao direito ao cuidado. Então, se você tem um sistema público de saúde para todas as pessoas, você possibilita que todos tenham acesso a esse cuidado. Quando esse direito ele é determinado por fator econômico, né, de quem pode pagar um plano ou não, você retira o direito à vida das pessoas. Então, me chama a atenção, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, um país tão rico, né, das séries House, né, daquelas hospitais incríveis, super tecnológicos, e aí acontece a pandemia e os Estados Unidos não conseguem responder, assim, como a gente imaginaria que um país rico pudesse responder, porque não tem um sistema público de saúde. Então, também num país como os Estados Unidos, que se não tem um sistema público de saúde para todas as pessoas, os mais pobres, os negros, vão ficar mais vulneráveis, como mostra todas as estatísticas sobre a pandemia. E o Brasil também, né? Então, eu acho que essa questão do direito, todos temos direito à vida, à saúde, ao cuidado, pega diretamente nessa questão da desigualdade. Por isso que eu penso que o SUS é o enfrentamento à desigualdade. E o que mais me chama a atenção nesse trabalho todo que é feito na atenção primária, que é onde eu acompanhei mais de perto, é que é feita no território, né? Direto na casa das pessoas, na vida das pessoas, o médico, as enfermeiras, os agentes de saúde, os agentes comunitários criam um vínculo com aquela comunidade. Então, você tem uma rede de solidariedade que se cria. Travou aí, Ana? O SUS é esse norte, assim, para a gente. Muito bacana, Ana. Obrigado. Prefeito Roberto Cláudio, você quer fechar o teu raciocínio? Só daquela pergunta? Rapaz, como todo político, viu, Fernando? Eu sou prolixo demais. Deu uma curva, e a curva falhou, escorreguei na curva e não terminei e nem abordei sua pergunta. Mas agora, tentando ser mais direto, aqui no Ceará, a gente construiu, você perguntou de estruturas de governança, né? E de participação popular, de liderança também, em momentos como esse. Primeiro, crises como essa não precisam de negação.
né? A negação da liderança, ela cria um estímulo à desobediência, às orientações sanitárias, ela cria um estímulo à própria falta de reconhecimento da dimensão da gravidade do problema. E aqui a gente trabalha juntos, né? O governador Camilo e eu, a gente tem uma integração aqui administrativa bem afinada. Foi criado um comitê estadual e tem assento nesse comitê empresários, sindicatos, que você falou que, obviamente, tem pressões, interesses legítimos, naturais de retomada, mas também trabalhadores, movimento social, Ministério Público, Defensoria, todas as entidades fazem parte, têm assento nesse comitê, e as autoridades sanitárias do Estado e do município, o comitê científico é quem orienta as decisões. Eu, de fato, sou médico, tenho um PhD em saúde pública e tal, me formei, mas nem eu me atrevo a me envolver ou a me emocionar com as decisões. Acho que tomar decisão baseada na racionalidade, na evidência científica, nas orientações das autoridades que são responsáveis pela epidemia, em conduzir, analisar os dados e conduzir as ações assistenciais e preventivas, é o melhor caminho. Às vezes elas são impopulares, às vezes elas desagradam setores específicos, mas elas ficam muito mais robustas, respeitáveis e eu diria, críveis à opinião pública quando a gente tem algum tipo de coerência naquilo que a gente faz. E aqui a gente tem feito isso. Agora mesmo a gente teve uma reunião ontem, na sexta-feira, e a gente começou, a gente está num plano de retomada aqui. Esse plano de retomada tem protocolos, tem decisões, e o papel nosso aqui, do governador e meu, é muito mais de mediar esses encontros do que de influenciar a decisão. Então, eu diria que liderança, encaminhar com clareza à população o que deva ser feito com transparência, discutir os dados, integrar e unir as pessoas num momento como esse, deixar de lado as diferenças políticas e, sobretudo, basear decisões na ciência e na medicina, sem se envolver pessoalmente ou querer manipular ou desvirtuar os caminhos, me parece o caminho mais razoável a ser tomado. Bom, prefeito, obrigado. Deputada, eu queria trazer agora a questão das pessoas com deficiência. Nós temos 46 milhões de pessoas com deficiência no país e no momento da pandemia, a gente imagina que essas pessoas têm um impacto e dificuldades maiores ainda nesse momento. E queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso e sobre o que pode ser feito em relação, o que deve ser feito em relação a proteger essas pessoas, assegurar, inclusive, que elas possam continuar tendo acesso aos tratamentos que elas rotineiramente necessitam. Como é que a comissão tem discutido isso e a senhora vê isso? Fernando, as nossas pessoas com deficiência, assim como nossos idosos, instituições de longa permanência, foram e são pautas da nossa comissão externa. Por quê? Porque, primeiro, trazendo para a questão do nosso idoso em instituição de longa permanência, felizmente, do Brasil, a gente não viu o que nós vimos na Europa com relação aos asilos, que aqui ainda a gente, né, são mais conhecidos como asilos. Mas o trabalho que foi feito por um coletivo de mais de 100 instituições e a visibilidade que nós procuramos dar através da comissão externa e através da nossa comissão do idoso, dos cuidados e dos protocolos clínicos que a gente precisava adotar dentro dessas instituições, lembrando que, naquele momento, nós estávamos dizendo, olha, não, os asilos, as instituições de longa permanência não devem receber visitas, mas a gente não se restringiu a isso. Teve também o cuidado daqueles que estão cuidando dessas pessoas em instituições de longa permanência, ou seja, os cuidadores dos idosos que iam para casa e retornavam para essas instituições. Então, acho que é um ponto importante, a gente tratou muito disso, assim como da pessoa com deficiência. A nossa rede, né, de serviços de reabilitação da Pestalozzi, das nossas APAES, que atendem um grupo grande das crianças, em especial e jovens com deficiência,
mesmo não tendo atividades internas, eles estão procurando dar o suporte online, assim como nós estamos fazendo hoje. Quem imaginava antes deste processo que nós teríamos ampliado tanto o nosso nível de comunicação ou as nossas relações com as pessoas? Porque o que nós fazíamos na prática, né? Nós dialogávamos através de audiências públicas, através das reuniões que a gente participava nos nossos estados e através das conferências. E esse novo mecanismo que fomos obrigados a aprender, até nos relacionar e tratar de temas tão importantes como esse à distância, e também está permitindo, a gente aprovou um texto com relação à telemedicina, que é para facilitar esse diálogo e procurar manter, na medida do possível, o atendimento. Mas eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos com milhares de pessoas no país com deficiência, sem a orientação adequada e sem o acompanhamento adequado neste período da pandemia. Eu não posso me iludir e achar que a gente está conseguindo atender, que o Sistema Único de Saúde, que a nossa rede de atendimento de serviços de reabilitação estão dando conta de atender como atendiam antes esta população, até em função das suas fragilidades e das suas limitações. Nós temos cobrado muito, essa pauta veio para mim com muita intensidade esta semana, eu vou levar ao Ministério da Saúde, não levei na reunião de ontem, em função de que eu estava focada e tinha que resolver uma questão da falta dos sedativos. Prefeito Roberto Cláudio, o senhor sabe o que é um paciente entubado, que precisa de uma série de medicações para se manter no tubo sedado e não ficar brigando com esse tubo para não estubar e para não acabar, além de correr risco de ir a óbito por ter se estubado, mas também de contaminar aquele ambiente. Então, eu tive que me dedicar ontem no Ministério da Saúde com esta pauta da falta das medicações em algumas regiões, em especial no meu estado, no estado de Santa Catarina. Mas a gente recebeu a pauta da nossa sociedade que trata da pessoa com AME, atrofia muscular espinhal, em especial AME tipo 2 e tipo 3, que já fizeram os protocolos, mas ainda não receberam a medicação. E essa medicação ela precisa chegar o mais rápido possível também para esses pacientes, porque agora a gente tem isso padronizado pelo Ministério da Saúde, então não se justifica famílias ter que recorrer ainda à ação judicial, como a gente vê em algumas regiões do país. Agora, a gente tem grandes colegas deputados, eu aqui, nessa pauta da pessoa com deficiência, destacaria a senadora Mara Gabrilli, que foi e é uma grande lutadora, e nós discutimos, olha só, nós tivemos uma reunião discutindo o cuidado, neste período de pandemia, com as pessoas com deficiência que precisavam manter seus atendimentos. E ela mesma, mesmo fazendo todos os cuidados, ela também teve, né, a Covid-19 e provavelmente também foi nesses atendimentos. Então, são coisas que as pessoas estão sujeitas. Agora, fortalecer e lembrar, gente, né? A gente precisa lembrar que estamos vivendo uma pandemia, mas os procedimentos que não podem deixar para amanhã ou para o mês que vem, ou, por exemplo, os pacientes que vão para a hemodiálise, eu não me conformo. As hemodiálises, os serviços de hemodiálise estão localizados mais nos grandes centros e nas cidades, polos de uma macro-região. E eu tenho insistido muito para que elas pudessem serem transportadas, não nos veículos pequenos com 4, 5 pessoas dentro do carro, que prefeito Roberto Cláudio, eu tentei, não foi aprovado ainda, para a utilização dos ônibus escolares, que estão parados, e poderiam estar fazendo TFD, garantindo o distanciamento desses pacientes que precisam se deslocar 3 vezes por semana para hemodiálise, ou 5 vezes por semana para fazer a sua quimioterapia, a sua radioterapia, e esse texto ainda não foi votado no plenário, mas eu imagino a dificuldade, o senhor ainda está, né, na cidade polo, na capital. Agora, quem precisa deslocar do interior para a cidade de referência do atendimento, os prefeitos também têm sofrido muito. Eu só queria falar uma questão do direito que a Ana trouxe para nós. Se nesse momento a gente não estiver debruçado em tudo aquilo que pode ser feito agora para combatermos essa pandemia, mas também qual será o legado positivo. Por exemplo, no estado do Amazonas, será que é possível a gente imaginar
a grande maioria ou a concentração dos leitos na capital, dificultando o transporte dos pacientes para serem socorridos, ou nós vamos realmente ter um desenho dos serviços de saúde adequados. Eu tenho no estado de Santa Catarina a regionalização da saúde bem desenhada dentro das macro-regiões de saúde, com UTIs, com expertise de médicos para média e alta complexidade. Agora, aquelas regiões que a gente está colocando leitos de UTI e que não temos médico expertise para o manejo, e aí eu me incluo como categoria, não temos profissionais da área da saúde com expertise suficiente para o manejo do paciente grave. O direito a tratar um paciente grave com Covid, se eu estiver num serviço de referência com médicos com expertise, enfermagem com expertise, fisioterapia com expertise, será que é igual o processo de recuperação e tratamento àquele serviço que não tem essas condições de conhecimento e de habilidades para tratar um paciente grave? Nós temos que ter muitos óbitos que serão estudados no futuro próximo com relação às dificuldades regionais e os vazios assistenciais, eu tenho certeza. Obrigado, deputado. E agora vamos terminar essa segunda rodada aqui com o prefeito Roberto Cláudio. Prefeito, nós estamos aqui hoje discutindo saúde e democracia. A defesa do Estado Democrático de Direito é a questão central do direito já. E a gente, hoje, como o senhor lembrou aqui, nós estamos congregando aqui lideranças dos mais diversos partidos. O direito já reúne 16 partidos, nós estamos mais de 300 organizações da sociedade civil participam conosco hoje. E essa defesa do Estado Democrático de Direito, principalmente contra essa agenda anticivilizatória e essa vocação autoritária que esse governo vem apresentando. Nós imaginamos, e eu quero ouvir do senhor, qual o papel que prefeitos e governadores podem ter, não apenas de oposição a determinada política, mas de contraponto, ou seja, o que os governadores e prefeitos podem fazer para fortalecer a democracia participativa, a transparência, né? Portanto, de tudo aquilo que a gente vê o governo federal diminuindo o peso dos conselhos, da participação da sociedade, como as pessoas vivem nos municípios, né? Então, eu queria que contasse um pouco, a partir da tua experiência aí, como é que a gente pode fortalecer a democracia através da experiência municipal. O teu som, prefeito. Seria quase assim eu estava outro dia fazendo aqui contando aqui uma história com os amigos, dizendo que se os Simpsons ou outra série tivesse feito, como já fizeram no passado, né, um especial de futurologia sobre esse momento do país, da gente estar no quarto ministro da Educação, fora as tragédias anteriores, os demais, que a gente está no meio de uma pandemia, ser o ministro da Saúde, com a ausência de uma agenda de nação, e aí a agenda a gente pode concordar ou discordar, mas é uma agenda que se estabelece pela liderança política, pela clareza de rumos e tal. Assim, tudo isso é meio que inimaginável, né? É meio que inimaginável. E acho que essa pandemia, eu falei um pouco mais sobre isso na minha primeira fala, ela expressou um pouco a fragilidade, né, de clareza de agenda do governo federal e, ao mesmo tempo, assim, uma certa dubiedade sobre o papel das relações institucionais. Não se vence uma crise dessa sem que haja liderança, clareza de propósitos e integração de governos. Você tem alguma dúvida de que, independente do partido, do governo, do governador, do prefeito, na hora que houvesse um chamamento nacional para o enfrentamento da pandemia, isso viraria uma agenda de integração, de unidade, né? Essa era uma oportunidade clara para que a gente pudesse se unir em torno de propósitos, ao invés de estar se dividindo, com esse divide a cada 2 anos em torno de votos e eleições, né? Havia uma oportunidade para isso que foi perdida e continua sendo perdida
a despeito de sempre haver tempo, para reconquistá-la. E como você disse, quem acabou ocupando esse papel, que de alguma maneira é demonizado pela hostilidade da política, que sempre tenta construir, né, dissenso, da agenda da rede social, principalmente, que tenta construir muitas vezes dissenso, né, por governadores e prefeitos, né, porque cabe a nós a responsabilidade de, ao final de tudo, de encarar o problema concreto e real. As pessoas adoecem, agravam, precisam de leitos e, tragicamente, morrem nos municípios. E grande parte das pessoas mais pobres são, inclusive, enterradas, né, em cemitérios públicos. Então, essa agenda, ao final, ela é uma agenda municipal. Por essa razão, Fernando, que independente do partido dos prefeitos e governadores, quase que houve uma unidade, né, entre prefeitos de direita e de esquerda, governadores de direita e de esquerda, em torno da tarefa de governar, de dar conta de responder ao problema concreto. E não se faz isso, Fernando, e eu já respondi a sua pergunta, sem que a gente compartilhe isso com o povo, né? O problema é de todos nós. Eventualmente, há um governo, a prefeitura, o governo do Estado, em locais específicos. Mas a primeira coisa que eu acho para engajar as pessoas é tratar essas coisas com honestidade e transparência. O Estado do Ceará é o Estado que mais testou no Brasil. Não vou aqui fazer comparações, não, porque a gente está em momento de união. Mas tem estados que celebraram, no primeiro momento, vitórias, né? E a gente sabendo que era subnotificação, que o vírus não economiza. Se ele pegou os estados mais ricos dos Estados Unidos, os países mais ricos da Europa, por que é que ele haveria de preservar, por alguma razão, alguns estados brasileiros? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente fez aqui, não estou dizendo que a gente fez nada tudo perfeito, nós temos várias coisas a serem criticadas e melhoradas, foi tratar essas coisas com honestidade e transparência. Testar muita gente o máximo que pode e poder dar clareza à população onde estão os grupos de risco, onde estão as áreas geográficas, onde a disseminação da doença se acelera. Eu acho que não se faz epidemiologia sem ter dado, o resto é tudo mentira, tudo mentira. A segunda coisa foi integrar e unir a população num comitê de governança muito, muito democrático, que foi criado aqui pelo governo do Estado, com a prefeitura, mas liderado pelo governador. E, além disso, a gente tratar as decisões de retomada no ambiente democrático. Não pode ser a pressão de um ou de outro, maior ou menor, que vai definir o que abre e o que fecha. Então, aqui se criou um comitê de retomada em que a gente pesou o peso da economia, o quanto essa atividade gera de empregos, de arrecadação de volume de renda e quanto ela gera de impacto sanitário. Pesamos isso, criamos aí um fator para pesar isso e equilibrar, e tratamos isso de forma clara, com todo mundo junto, negociando para poder estabelecer esse plano de retomada. Aqui e acolá, uma exceção, normalmente de mais rigor, quase sempre de mais rigor, mas a gente tem conseguido, estamos na terceira fase do plano, Fernando, Ana e Carmen, e até hoje, graças a Deus, a gente não pode, essa é uma doença desconhecida, acho que a arrogância em relação ao conhecimento dessa doença é o pior defeito. A gente tem que estar olhando sempre com humildade com o que está acontecendo. Nós não dominamos o conhecimento dela ainda, mas até hoje, na terceira etapa, a gente tem conseguido continuar com os óbitos caindo e o número de demanda de leite UTI caindo ainda. Isso quer dizer que está tudo perfeito? Claro que não. Temos que olhar todo dia para os dados, ouvir os cientistas e tomar decisões que valorizem o conhecimento, eu diria isso. Sempre com humildade de, em algum momento, poder dar um passo para trás quando entender que a coisa piorou. Muito obrigado, prefeito. Aqui acabei de receber uma mensagem aqui, mais uns minutos nós temos aqui o ex-ministro da Saúde, o deputado federal Alexandre Padilha conosco. Ana,
voltando para você. Você vem de uma família que tem uma história de luta pela democracia, né? Seu pai participou e foi preso no congresso da UNE de Ibiúna, e você participou de vários filmes, produzindo, ou no roteiro, ou atuando, de filmes que trataram dessa questão da democracia. Tem um documentário, em particular, que você fez, que é o Repare Bem, né? Que você foi corroteirista do documentário, que trata da história de três gerações de mulheres que sobreviveram à ditadura, que enfrentaram a ditadura, que, inclusive, fala sobre a tortura, inclusive de uma mulher grávida no processo, que nem isso era poupado. E é que nós estamos num momento que a gente não esperava, né? A gente sabe que é mais difícil construir a democracia do que derrubar a ditadura, mas nós estamos aqui, uma quarta geração, tendo que lutar pela democracia e numa situação muito delicada de risco democrático mesmo. Queria que você dissesse qual é esse desafio da nossa geração. Fernanda, eu acho que eu não peguei o finalzinho. Eu queria que você dissesse qual é o desafio da nossa geração, né? Porque o teu documentário fala de 3 gerações de mulheres, agora estamos numa quarta. Qual é o nosso desafio hoje, dessa nossa geração, da nossa luta? Então, é muito maluco pensar, né? Porque quando eu fiz o filme, quando eu fiz esses trabalhos todos, a gente imaginava que estava fazendo um trabalho para falar da nossa história, né? Sempre teve aquele sentimento para que nunca mais aconteça, para que não... Mas a minha sensação era um filme histórico, alguma coisa que contava a trajetória dessas mulheres, que falava de uma época do Brasil, uma parte muito triste da história do Brasil, que eu sou muito impactada pela minha história familiar, pelos meus pais, então eu cresci nessa luta. Conheci tios com nomes trocados, porque viviam clandestinos. Então, isso sempre fez parte do meu imaginário infantil, inclusive. E eu fui fazer os filmes pensando que estava falando sobre uma questão histórica. E, de repente, a gente se vê saem das profundezas essa força demoníaca, gente que a gente não imaginava que existia mais no Brasil, com um discurso que a gente não imaginava mais ouvir no Brasil, e se vê diante disso. Então, às vezes, para mim, parece um pouco ficção, de tão assim, surpreendente que é, porque eu achava que essa etapa, né, a gente teria superado. Agora vamos falar de outras coisas, outros avanços, outras questões. E aí a gente vê gente querendo voltar para trás por um período que deveria ser, né, nunca mais. Não vamos passar por isso nunca mais. E no campo das artes, isso é uma coisa que tem sido muito difícil também, porque esse governo escolheu um pouco os artistas como inimigos também, né? Talvez porque a arte, a cultura, tem um caráter libertador muito forte. E eu acho que essa liberdade irrita, né? Quem não gosta de democracia, quem não gosta de liberdade. Então, ao fim do ministério, a gente estava falando do Ministério da Educação, que já trocou ministro não sei quantas vezes, o Ministério da Saúde, que no meio da pandemia, trocando um monte de ministro, essa confusão. O Ministério da Cultura nem existe mais. Então, para mim, é uma tristeza sem fim, e mais uma necessidade imensa da gente retomar, né? A gente falar cada vez mais sobre a importância da democracia, principalmente para essas gerações que vêm depois de mim, porque eu ainda eu sou filha, né, dos lutadores contra a ditadura militar. Tem uma geração que vem depois, que já nasceu nesse ambiente democrático e que não tem ideia do que significa esse retorno ao autoritarismo, né? Então, eu acho assustador, e eu acho que a nossa geração, o papel da nossa geração é honrar a geração dos nossos pais, que lutaram pela democracia, que sofreram com a ditadura militar, e não permitir
que essas forças autoritárias avancem no Brasil. Essa é a grande tarefa, acho que é por isso que a gente consegue, né, por isso que temos conseguido juntar tanta gente em torno dessa bandeira da democracia. E acho que desse período da pandemia, essa questão do direito à vida e da luta pela vida, e quando o governo configura uma falta de respeito à vida, na verdade, né? Como quase um mensageiro da morte, assim, eu acho que simbolicamente acho que fica tão forte o desrespeito, a falta de liderança, na verdade, o não está nem aí, né, pela vida das pessoas, que morram, né, os pobres, é um pouco, assustador, né, é muito assustador, na verdade, o discurso que está por trás desse governo, né, do governo federal, é muito assustador. Então, eu acho que a nossa geração tem um papel de assumir a luta pela democracia e não permitir esse retrocesso. Obrigado, Ana Preta. Deputada Carmen Zanotto, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, todas as esperanças nossas estão na ciência, né? Na pesquisa, na descoberta de uma vacina. Ocorre que 90% do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico segue até esse momento contingenciado, né? A gente tem essa falta de segurança de ter os recursos de pesquisa, de ciência no Brasil assegurados. Como o Congresso Nacional tem tratado isso e como garantir que a gente possa ter um orçamento efetivo para essa área, tanto esse ano quanto 2021? Bom, primeiro que a gente vai ter que reestudar a Emenda Constitucional 95. Nesse momento, nós estamos num momento de excepcionalidade em função da pandemia. Eu, lá atrás, tentei mostrar, inclusive, meu voto foi contrário com relação à emenda que hoje a gente conhece, né, a Emenda Constitucional do teto de gastos, não por compreender que a gente ia achar que a gente tem que gastar tudo de qualquer jeito. Assim como nas nossas casas, a gente não pode gastar mais do que arrecada, a gente vai fazer um ajuste antes disso, que era segurar para algumas áreas os recursos necessários, e naquele momento eu pontuava a questão da revisão dos recursos para a área da saúde, né? Não tenho a menor dúvida que os avanços do Sistema Único de Saúde são em duas frentes, sempre buscando melhorar cada vez mais a gestão e zelando pelo erário público, mas também ampliando os recursos na área da saúde para a gente poder fazer frente a todas as demandas. O recurso para o ano que vem para a área da saúde não poderá ser o baseado nas regras atuais ou nas regras antes da pandemia, assim como para outros órgãos. Eu discuti essa semana numa reunião também sobre a questão do orçamento da assistência social, com a ministra Damares e outros colegas parlamentares que estavam convidados para aquele momento. Eu tenho certeza que nós vamos ampliar o recurso também para a área da assistência social, e a área da ciência e tecnologia não é diferente. Os pesquisadores passaram a ter visibilidade, gente. No finalzinho de março, eu gravei um áudio para mim mesma, numa sexta-feira, no meio de março, não foi no final, não, que eu estava desesperada com tudo aquilo que a gente via acontecer, e eu tinha uma esperança muito grande de uma medicação que desse uma resposta para esta pandemia, como a gente teve na influenza A, H1N1, que a gente tinha. Eu era secretária de Estado, secretária adjunta em alguns momentos, quando o meu secretário saía, e a gente tinha o Tamiflu, gente. A gente enfrentou o H1N1 com medicação para entregar para o paciente, sabe? Então, aquilo, mesmo a gente perdendo algumas vidas, que é muito doloroso, mas você sabia que você tinha tratamento. E agora nós estamos ainda na fase de muitas tentativas de tratamentos, um debate que, para mim, polarizou demais o debate do que se prescreve ou não prescreve, e a prescrição tem que ser do médico, que tem CRM, e eu acho que a grande responsabilidade é deles, inclusive, na definição dos protocolos. O ministro da Ciência e Tecnologia esteve conosco, eu participei de uma live com ele, junto com o Fórum, o Consórcio Nacional
que tem trabalhado em várias frentes, e ele também esteve conosco na comissão externa. E, a partir desses debates, a gente apresentou um texto para a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia para o fortalecimento da pesquisa, em especial neste momento que nós precisamos avançar e vamos precisar de muito recurso para a questão das vacinas, vamos precisar de muito recurso, então a gente vai ter que também enfrentar isso. Eu queria só divergir um pouquinho, eu acho que a beleza da democracia também é a gente ter o direito de expressar o que a gente pensa. Todos sabem da minha relação como parlamentar com o deputado Mandetta na nossa Comissão de Seguridade Social e Família, ex-ministro. Depois tivemos um período curto do ministro Nelson, mas eu preciso reconhecer que o ministro Pazuello, gente, eu não vejo que agora é hora, eu tenho acompanhado os debates de mudança de ministro, eu não vejo que agora é hora de mudança de ministro, gente, porque senão, de novo, vai se iniciar todo um outro processo de composição de equipes, e nós estamos aí, e repito para vocês, no sul do país a situação começou a se agravar muito. O prefeito Roberto Cláudio colocou, né, de alguns estados, tinha gente que achava que isso não ia chegar, por mais que todas as questões de prevenção, de isolamento, de distanciamento foram feitas lá no início, quando começou a se reabrir algumas atividades, e as pessoas parece que não viram o problema e o risco perto de si, elas começaram a se descuidar. Eu acredito que a economia precisa, sim, a gente precisa da economia para poder garantir os empregos, mas a gente precisa também cuidar da vida das pessoas. E as pessoas estão se descuidando. Se nós olharmos para dentro das nossas casas, gente, para dentro das nossas casas, não adianta fazer o distanciamento no comércio se as pessoas voltaram a se reunir nos finais de semana. Gente, em roda de uma mesa, você não usa máscara. Então, pelo amor de Deus, não é momento de churrasco, não é momento de reunir nossos avós, nossos irmãos mais velhos, com os netos pequenos, as pessoas que estão indo para a rua trabalhar, com aquelas que ficaram no isolamento. O que está mais me assustando hoje parece que nós perdemos o medo e que os números são números apenas. 70 mil pessoas, são 70 mil pessoas. Gente, são 70 mil famílias que perderam pai, mãe, irmãos, filhos, sobrinhos, netos. Quantos trabalhadores morreram já, gente? Quantos médicos, quantos enfermeiros, técnicos, auxiliares, agentes comunitários? Eu fui professora da graduação da enfermagem, do atendente, do técnico e do auxiliar de enfermagem. Eu sempre ensinei as doenças ocupacionais, mas eu jamais imaginei na minha vida que os trabalhadores da área da saúde teriam que ir para uma linha de frente para salvar vidas e muitas vezes nem voltar para casa, porque os primeiros sinais e sintomas apareceram dentro da instituição, lá eles ficaram e o corpo foi entregue para os seus familiares para um sepultamento triste do jeito que nós estamos vendo agora. Então, acho que o que nós mais precisamos, e o prefeito Cláudio colocou da questão da unidade que eles tiveram, a unidade entre governo de estado e governos municipais e sociedade civil, conselho, especialistas, não aconteceu em todos os estados brasileiros, não. Muitas decisões foram de uma parte do governo e depois os impactos, os reflexos que foram surgindo, e a gente dizia, gente, esse momento é de unidade, é de construção de diálogos. Sozinhos ninguém vai sair desta pandemia. E a gente pode ainda minimizar os efeitos dela buscando, pelo menos nesse período, sabe? Gente, nós estamos vivendo uma coisa que nenhum de nós aqui que estamos conversando, quem está nos acompanhando, jamais imaginou viver, nem no mês de janeiro. Eu tenho certeza que quem via aquelas cenas em Wuhan, quem acompanhou trazer os brasileiros de lá, não imaginaram que nós poderíamos estar vivendo uma situação como passamos no país, e já vivemos e ainda estamos vivendo, e vamos aí mais uns 30, 40 dias no mínimo. Então, só com unidade, com muita solidariedade, com muito diálogo, com muito conhecimento científico, que eu defendo, sim, defendo, a gente precisa fortalecer cada vez mais os nossos cientistas, é que a gente vai sair homens e mulheres melhores dessa pandemia, porque se nem para isso, esses óbitos todos servir para a gente ser homens e mulheres melhores, quando eu digo isso, é no parlamento, é nos governos. Quando eu falo do subfinanciamento da saúde,
e eu falei da emenda constitucional 95, essa noite eu quase não dormi, quando eu vi aquelas cenas do Rio de Janeiro. A gente fica um grupo defendendo que a saúde está subfinanciada, que a gente precisa melhorar o financiamento do SUS. Para que a gente diz isso? Porque nós queremos que as pessoas sejam atendidas. E aquelas cenas que a gente viu ontem nos entristecem, nos envergonham e nos dizem assim, meu Deus, como fazer para que as pessoas não façam mais isso nesse país? Obrigado, deputado. É isso mesmo, a gente fica indignado de ver aquela cena de malas de dinheiro quando as pessoas estão ali à beira da morte precisando de recursos. Prefeito Roberto Cláudio, aproveitar que o senhor é um médico sanitarista, e aí eu quero trazer essa questão aqui tão importante do saneamento básico. Nós vivemos num país que quase metade da população, cerca de 100 milhões de brasileiros, não tem acesso ao saneamento básico. Cerca de 35 milhões não têm acesso à água potável encanada. E a cidade que o senhor governa, os números são muito parecidos com o do Brasil, né? Também quase metade não tem esse acesso ao saneamento básico. Como é que o senhor imagina que a gente possa vencer esse desafio? É possível transformar isso numa questão nacional de maior importância? E eu queria também aproveitar para ouvir do senhor qual é o impacto, num momento de uma pandemia, que a falta de saneamento básico e de acesso à água traz do ponto de vista do risco à vida das pessoas. Fernando, eu queria primeiro compartilhar minha empatia aí com a Ana. Eu sou filho de um professor universitário, de uma mãe servidora da universidade. Ambos lutaram pela democracia aqui. A minha casa era bem, na linguagem cearense, era bem dizer um comitê do Direta Já. E sou parte dessa minha geração que viveu isso. Eu me recordo muito bem, Ana, no dia que o Tancredo morreu, a Fafá de Belém cantou aquele hino nacional, e de madrugada, a gente chorando, eu tinha 10 anos, eu estou assim meio acabado, careca, e o resto dos cabelos brancos. Eu tenho 44, vou fazer 45 agora em agosto. E me recordo, eu tinha quase 10 anos ali, e me recordo dos meus pais chorando ali naquele dia e tal. Então, eu acho que a gente não pode, como você disse, negar essa história de tanta gente que sofreu e lutou para que o Brasil fosse, com os defeitos e qualidades, uma democracia como é hoje, mas que pelo menos garanta às pessoas liberdades e direitos. E também minha palavra, Carmen, de entendimento e também convergência consigo em relação à necessidade da gente deixar de lado as diferenças num momento como esse para poder construir união, né? Acho que eleição, voto, se define na hora certa, mas a gente está nessa vida de luta em torno de coisas, de necessidades que devam, pelo menos, estar para além das nossas diferenças. Mas Fernando, agora fiz um introito danado agora e até me esqueci o que é que você tinha já me provocado aí. Sobre como a gente pode construir essa política de saneamento básico nos sim, pode ser uma questão nacional. A gente tem aqui, como você falou, em torno de metade da população coberta com rede de saneamento, o que é muito pouco, né? Assim, essa é a política de saúde pública certamente mais relevante de todas. A gente tem uma concessão aqui com uma empresa estadual, com boa parte do país, e a prefeitura passou a, pelo menos de 2 anos para cá, a fazer investimentos diretos na rede de saneamento. A gente está fazendo tanto micro e macro drenagem, como também rede de esgoto diretamente, investimento público direto na rede de saneamento, entendendo que essa deva ser uma prioridade básica, que deva nos unir, porque se você for estudar riscos à saúde pública em geral, isso envolve arbovirose, isso envolve doenças diarreicas, isso envolve, enfim, mortalidade infantil. Uma das condições básicas e essenciais para a gente poder garantir condições estruturais de melhorar a saúde pública é certamente investimento em saneamento. E há um fato, viu, Fernando, aí uma provocação
minha mais ideológica, assim, meio keynesiana, eu entendo que economia e crescimento se retoma por duas mãos. Se retoma e se faz pela mão do privado, é claro, o poder público não pode jamais substituir o papel que o privado toma, mas há um papel do poder público, sim. O papel, primeiro, do poder público de garantir condições fiscais, de condições de estabilidade política, econômica e de segurança regulatória para que o investimento privado aconteça, eu digo, sobretudo nacional, mas também internacional. Mas a gente tem que ter um plano nacional mínimo, né? Você viu agora, a gente tem uma crise como essa e o Brasil não tem nada produzido localmente que possa atender a uma pandemia. Nós não temos monitores, nós não temos respiradores, tampouco, nós não temos máscaras produzidas aqui no país. Então, assim, uma nação, para ter algum tipo de soberania, né, algum tipo de autonomia, ela precisa ter um plano nacional de desenvolvimento. As pessoas no Brasil agora resolveram dividir o mundo em dois mundos, os comunistas e os anticomunistas, né? Mas há um espectro ideológico de pensamento muito mais inteligente e muito mais diverso do que isso, né? Com todo respeito a ambos os lados, né? Com todo, a ambas as posições, mais à direita ou mais à esquerda. Mas o que precisa, na minha visão em relação ao saneamento, é a gente estabelecer uma agenda de desenvolvimento do país que entenda que o investimento público em algumas áreas ele pode cumprir um duplo papel. No caso do saneamento, ele cumpre um duplo papel. Um papel direto, que é de levar saneamento, esgoto a quem vive na lama, a quem vive literalmente com as fezes e as necessidades humanas boiando na porta da sua casa, resolver um problema que mexe com qualidade de vida, com condições básicas de necessidade, e, por outro lado, fazer disso uma pauta de desenvolvimento. Nós temos aqui hoje, Fernando, 2 bi, um pouco mais de 2 bi. Isso depende do tamanho da cidade e do estado, para determinar a grandeza. Mas Fortaleza tem hoje 2 bilhões de reais de investimentos acontecendo nesse momento aqui. Nesse momento, agora, a gente tem mais de 10 mil empregos diretos sendo gerados agora, no meio da pandemia, por obras. Estou falando nem de emprego indireto, não. Então, também estabelecer investimento público como pauta de desenvolvimento, estabelecer áreas, imobilizar obras e fazer isso em cidades, isso também acaba impactando, né, ao desequilíbrio do país, a necessidade da gente gerar oportunidade para as pessoas trabalharem. Então, por essa razão é que creio que o saneamento, ele nesse caso, ele cumpre um duplo papel. O papel de resolver uma necessidade básica de saúde e de qualidade de vida essencial ao mundo, né? E, por outro lado, em um governo estabelecer um orçamento direto para investimento público, ou mesmo, eventualmente, em parcerizar com o privado isso pode também impactar a geração de emprego e de renda na ponta. Prefeito, eu acho que a gente não pode mais ouvir aquela frase de que saneamento básico não dá voto, sabe? Por muitos anos eu quero claro. de dizer que o que vai embaixo da terra não dá voto porque não se vê. Meu Deus, saneamento básico é vida, é saúde, é redução de gastos no tratamento de muitas doenças. Então, não dá para a gente permitir nunca mais essas frases. Historicamente, o saneamento básico não dá voto. Acho que homens e mulheres comprometidos com a população são homens e mulheres comprometidos também com o saneamento básico, muito mais do que, muitas vezes, uma rua asfaltada. A gente asfalta, pavimenta a rua para os carros passarem e esquece do básico, que é o tratamento e ter um saneamento básico, uma rede de esgoto adequada. Bem, deputado. E, prefeito, eu vou inverter essa última rodada, eu vou começar contigo. E eu queria trazer aqui, de uma forma muito cuidadosa, porque o Direito Já, Fórum pela Democracia, ele é um fórum de defesa do Estado Democrático de Direito e, portanto, ele não tem nenhum viés eleitoral. A gente não busca, até porque a gente reúne lideranças de partidos desde o campo da esquerda, passando pelo centro até a direita.
não seria possível entre nós a gente conseguir buscar uma composição, e nem seria saudável para a democracia, porque a democracia é feita justamente das diferenças, né? Mas nós estamos diante de uma eleição municipal que se avizinha, e é evidente que é um momento importante para a democracia brasileira, e há o risco sempre de que, se a gente não tiver muito atento na defesa dos compromissos civilizatórios, né, de candidaturas que representem os compromissos fundamentais da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito, a gente pode ter um enraizamento, né, nas câmaras municipais, nas prefeituras, desde as prefeituras pequenas do interior, de representantes, né, dessa linha autoritária, sem compromisso com esses valores fundamentais. Como é que o senhor vê esse desafio? E é possível a gente imaginar que, pelo menos no segundo turno, em cidades em que a gente tem uma candidatura claramente descompromissada com valores democráticos, com direitos humanos, com princípios fundamentais, que a gente possa superar diferenças que a gente tem no campo democrático e a gente conseguir evitar esse enraizamento do campo autoritário? Prefeito? Prefeito, acho que o teu som, você precisa ligar o som, prefeito. Fernando, eu perdi o finalzinho. Você falou enraizamento e a partir daí eu perdi. Não, que a gente possa, pelo menos no segundo turno, né, a gente possa conseguir unir aqueles que têm um compromisso democrático, apesar das diferenças que existem, para a gente evitar que tenha um avanço do campo autoritário, daqueles que não têm compromisso em assegurar a continuidade da democracia e que disputam a eleição apenas como um instrumento tático de chegarem no poder com outras intenções? Sem dúvida. Eu assim, a gente tem que ter clareza que eleição é um meio, né? Eleição é um caminho, né? A luta política tem que estar para além dos resultados de curto prazo das eleições. Ela tem que dar o norte do caminho que nós queremos ser o melhor, cada um de nós, na sua ideologia, nos seus valores, para o país, né? Por essa razão, as diferenças pessoais, enfim, os ranços, né, que se constroem com o tempo, eles não podem ser maiores do que a natureza da motivação do que nós todos acreditamos ser a prioridade para o país nesse momento. Então, por essa razão é que aqui mesmo, em Fortaleza, todo esforço tem sido no sentido de construir uma união a mais ampla possível, dentro daqueles que, já no primeiro turno, dentro daqueles que creem ser necessário esse enfrentamento de ideias e de valores. E se não for possível no primeiro turno, que é comum também nas cidades, até porque as candidaturas proporcionais, que às vezes precisam de uma candidatura majoritária para se estabelecerem e tal, que a gente estabeleça um certo entendimento, um entendimento sobre o que interessa para as cidades e para o país, né? Então, todo o nosso esforço, Fernando, será nesse mesmo sentido. E eu concordo com você, eu acho que todos os ranços e sinais de fascismo. Eu estou aqui agora assistindo de novo, eu tinha a Ana e a Carmen são mais jovens do que eu, certamente, mas eu assisti no meu terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, eu assisti no auge dos cara pintadas, e eu fui um cara pintada também aqui, eu assisti os Anos Rebeldes, sabe? Foi também. E eu voltei a assistir agora. Tava ali zapeando e voltei a ver a série. E assim, uma série baseada em livros, né? Inclusive dos Sirquis, dos Carbonaros, e também o outro dos Beni Ventura. A série é baseada nos dois livros. E eu estava vendo vendo a história da série, que é linda.
me recordando como a história se repete muitas vezes, né? E nem sempre para melhor. Assim, a história é a mesma, né? Os argumentos e motivações para atitudes, né, de excesso radicais, né, que a gente chama tudo isso de fascismo, mas são coisas fora do bom senso, do senso comum, são os mesmos argumentos de hoje, né? É a coisa meio do combate à corrupção, como se uma coisa fosse remédio para outra, né? E também a coisa de lei, de ordem, né? Uma coisa moral conservadora que é tudo para inglês ver, que é tudo para inglês ver, né? Então, assim, a gente precisa mesmo de moral, claro, de ética, sempre, isso é premissa. Isso não deve ser uma questão ideológica que nos divida, isso deve ser uma questão básica, como o Fernando falou. A ética não é patrimônio de nenhum partido, de nenhum lado político. Ela deve ser uma prática da vida humana, do cotidiano humano, inclusive da vida política. O que nos divide, na verdade, e é difícil dizer isso, é para onde o dinheiro e o recurso público devem ir. Se é para subsidiar a isenção fiscal de grandes empresas, né, de grandes indústrias, de grandes empresas, se é para poder pagar juros e consumir isso com juros de dívida e com o mercado financeiro, ou se nós cremos que o papel do poder público no país tão desigual quanto o nosso é equilibrar a vida das pessoas e dar oportunidade às pessoas que nasceram por uma circunstância qualquer, numa situação de maior vulnerabilidade. Então, eu acho que todos que creem nessa mesma premissa deveriam, nessas eleições municipais, entender que isso é uma prioridade maior e fundamental para o Brasil do amanhã. Muito obrigado, prefeito Roberto Cláudio. E deputada Carmen Zanotto. Fernando, a senhora... você me permite interromper? Claro, prefeito. Eu tinha pedido aí para poder avisar que às 17h30 eu tenho que entrar numa outra reunião. Então, já que pegou o sinal, eu tinha desmarcado as duas. Já que pegou, eu estou cobrado para participar da seguinte também. Então, desde já... Na linguagem cearense, não bater fofo. Por isso que eu inverti aqui a tua fala para garantir que você pudesse responder essa última pergunta. E, então, desde já, agradecer aqui a tua participação conosco, prefeito. Só agradecer, Fernando, e também o privilégio de ter compartilhado esse debate com um artista e uma parlamentar. O Brasil se faz disso, de cultura, de arte, de gente e de muitas mulheres inteligentes e competentes aí. Um abraço a vocês, um privilégio poder ter compartilhado esse espaço com vocês. E, Fernando, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, prefeito, e seguimos na construção. Obrigada. Valeu. Obrigado, prefeito. O ministro Padilha também já está entrando aqui conosco para nos fazer companhia. Deputada Carmen Zanotto, a senhora, juntamente com o ministro Padilha, o deputado Freixo, o Eduardo Barbosa, Leandro, estão atuando na questão da regulamentação das unidades socioeducativas para a proteção dos adolescentes. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância desse trabalho. Bom, eu conheço as nossas unidades socioeducativas, assim como conheço o sistema carcerário brasileiro, que eu tive a oportunidade de participar de uma CPMI. E nós precisamos, sem sombra de dúvida, dentro das unidades socioeducativas, primeiro compreender que quem está lá já não teve a mesma condição de formação e de crescimento e desenvolvimento. Nós temos aqui na Câmara a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, e a gente tem dito muito, gente, que tudo aquilo que nós investimos na primeira infância, em especial dos 0 aos 6 anos de idade, nós não vamos precisar investir nos centros socioeducativos e nem nos presídios, porque nós vamos dar oportunidades melhores para essas crianças. Então, nós temos um marco legal da primeira infância que precisa efetivamente acontecer em cada uma das nossas cidades brasileiras, em cada um dos nossos municípios brasileiros. E também a gente precisa
olhar para essas estruturas como estruturas de formação mais adequada para esses adolescentes em conflito com a lei. A gente precisa pensar que eles vão sair daquele espaço e, quando eles saírem, eles também precisam sair jovens e homens melhores, gente. Quando você olha para uma dessas estruturas, que a forma com que eles são tratados, primeiro, repito, eles cometeram, sim, algum ato infracional para estarem lá. Eles não estão lá porque alguém os colocou sem ter cometido nada. Agora, como nós queremos que esses jovens saiam dessas instituições? Qual é o tipo de estrutura de formação e de qualificação que eles estão tendo lá? Qual é o olhar que nós estamos tendo? O deputado Padilha já deve estar conosco, o ministro. Nós temos, nos próximos dias agendado, nós vamos também falar sobre a questão na nossa comissão externa, e eu fui muito questionada sobre isso, mas, Carmen, você vai tratar do assunto dos presídios e a pandemia? Sim, gente, nós temos que tratar de todos os assuntos, porque esses também são espaços de alto risco, e não é porque esses homens cometeram e não cometeram delitos ou cometeram crimes, que estão pagando pelos seus crimes, que eles também não precisam ser olhados como homens e mulheres que estão em espaço de alto risco para essa pandemia. Eu não posso, na condição de relatora, junto com o Tolizinho, quem recebe as demandas das pautas, dizer, não, essa pauta a gente não vai tratar porque a gente não quer, ou melhor, quanto mais morrerem nos presídios, menos gasto para o poder público. Não pode ser com esse olhar que a gente tem que tratar as coisas. E o sistema socioeducativo no país, ele precisa também ter este olhar. Mas a Câmara Federal, gente, e por mais que alguns não gostem da política e achem que nenhum político trabalha ou que só ganham, né? A democracia se faz pela política também, a gente precisa lembrar disso. Nós vamos ter eleições municipais, e a gente precisa ter o máximo possível de partidos disputando. Nós precisamos, Nana, aumentar o coletivo de mulheres disputando nas câmaras de vereadores, executivos municipais, porque nós já somos mais de 50% da população brasileira, e temos o quê? Agora conquistamos 15% no parlamento brasileiro, mas ainda estados sem representação, câmaras de vereadores que não sabem o que é ainda, até os dias de hoje, a voz de uma mulher no parlamento municipal. Então, essas dificuldades de entendermos também que a boa democracia é aquela que a mulher só fazia o papel de ajudar a organizar o comício, de ajudar a entregar o santinho, de estar atrás do companheiro, né? Que era muito se ouvia isso, não. O lugar de mulher é ao lado, na frente, e os homens apoiando esse processo, porque eu acredito muito que quanto mais mulheres nós tivermos também no espaço político, nós vamos conseguir equilibrar algumas dificuldades de entendimento da construção dos textos legais. E quando você constrói um texto legal, você tem que pensar de várias formas, se colocando em várias posições para aquilo realmente acontecer. E a nossa comissão interna atuou muito fortemente em várias iniciativas, gente. Assim como a Ana trouxe para nós, no início do nosso diálogo, a questão do SUS, da Unidade Básica de Saúde, e alguns despertarem, que programa você vai fazer, né? Você vai falar das mazelas do Sistema Único de Saúde, das coisas ruins? Não. A Ana fez o programa e ela fala das coisas boas, do acolhimento, da importância da equipe multidisciplinar. O mesmo, gente. Na nossa casa, por exemplo, tem pessoas perguntando o que a comissão fez. Nós não tínhamos álcool 70 disponível nas prateleiras dos supermercados, por uma razão muito correta. O álcool 70 colocava em risco, em especial, os acidentes domésticos, quando os homens iam fazer o churrasco do final de semana, ou quando ele ficava muito fácil do acesso às nossas crianças. Mas ele foi fundamental ter retornado para o mercado neste momento de pandemia. Então, nós atuamos na comissão desde a questão da discussão do álcool 70, o álcool gel, a falta de máscaras e EPIs, e a comissão está trabalhando, Fernando,
e falou muitas vezes, muitas, inclusive temos textos legais apresentados nesse sentido do fortalecimento da indústria nacional. Não dá para imaginar que o Brasil fez encomendas e a nossa encomenda foi sequestrada no meio do caminho, como se a população de um país fosse mais importante que a população do outro país. Então, quem tem mais poder de compra foi quem ficou com as nossas cargas de EPIs meses atrás. Então, fortalecimento da indústria nacional. E a gente tem uma indústria nacional forte, a gente precisa fortalecer, a gente precisa discutir essa altíssima carga tributária que dificulta, assim, a vida de quem? A vida do consumidor. Porque quem está produzindo tem que embutir a carga tributária no custo final do seu produto. Agora, se nós tivéssemos uma carga tributária menor, com certeza absoluta, talvez nós pudéssemos ter uma indústria mais forte, mais emprego e renda no nosso país. Então, nós temos tantas frentes para a gente atingir, tantas desigualdades, tantas cidades que... E nós falamos de saneamento, mas a gente pode falar da periferia do nosso país, que tem residências que aqui não são residências dignas. Pense o nosso constrangimento quando nós falávamos e falamos do isolamento. Se você tiver sinais e sintomas, fique isolado no seu domicílio. E a gente sempre lembrava na fala de como que você isola uma família que tem 2 cômodos e 8 pessoas. Então, a mortalidade e os números de óbitos que crescem, eles também estão mostrando as mazelas do nosso país que precisam ser enfrentadas por todos nós. Quando a gente fala de aplaudir os profissionais da área da saúde, os nossos guerreiros da pandemia, gente, não é só de aplauso que a saúde precisa. O aplauso nesse momento é importante para quê? Para dizer, vão com força, estamos com vocês. Mas o reconhecimento também nas condições de trabalho, na remuneração, ele se faz necessário. Eu brigo muito com todos os economistas, aí desde que eu era secretária municipal de saúde, tá, gente? Os secretários de finanças que a gente tem, quando na Secretaria de Estado da Saúde, agora no parlamento, para a área econômica, investir na vida das pessoas, o item orçamentário eu sei que é despesa, porque a gente não inaugura um tratamento de câncer, não inaugura uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de catarata, mas precisa ser visto o recurso que vai para a saúde como investimento, e não apenas como a saúde é um saco sem fundo, desculpa a expressão, porque eu já cansei de ouvir essa expressão, vocês só gastam, nunca é suficiente o recurso para vocês, e a lógica de que o nosso recurso é desviado. Então, o fortalecimento do SUS, a gente reduzir essas desigualdades, está também nesse sentido, nesses outros olhares que a gente precisa ter. Muito obrigado, deputado. Muito bom. Ana, agora eu queria que você falasse, como atriz mesmo, queria puxar um pouco essa questão dos desafios aí da área cultural, né? A ausência de política pública de cultura, também do mesmo jeito que outras áreas, várias trocas da Secretaria Nacional de Cultura, a gente deixou de ter um ministério, e vem a Covid, uma situação que é a área que é mais atingida. Como é que você vê os desafios hoje dos fazedores de cultura, dos artistas, do futuro da área e das dificuldades em relação à ausência de política? Tá difícil, né? Eu acho que já vinha num processo de muita dificuldade, né? Em todos os setores da cultura, assim, porque tem um desmonte sendo feito, né, das políticas das gestões Gil e Juca, e que são políticas que foram muito importantes no audiovisual, nas artes, enfim, para as culturas populares, políticas muito, muito consistentes e muito importantes que foram realizadas. E há alguns anos essas políticas estão sofrendo um desmonte. Com a pandemia, isso ficou mais grave ainda, porque se de um lado, por exemplo, vou falar da minha área, que é o audiovisual, se de um lado você tem o Fundo Setorial do Audiovisual paralisado,
a Ancine com dificuldade de operação, né? Já tinha uma situação assim. Agora, com a pandemia, parou tudo. Então, os técnicos, e aí eu falo de muitos profissionais, né? Então, desde o técnico, desde o eletricista, até os atores, diretores, figurinistas, isso no audiovisual, se você vê no teatro, na música, eu tenho muitos colegas músicos numa situação muito difícil, porque você já tinha uma situação difícil que com a pandemia paralisou total. Então, as pessoas não têm fonte de renda, elas não têm como sobreviver, porque elas não podem, são pessoas que não têm contrato, a maioria não tem contrato fixo, vivem do trabalho, né, de fazer uma produção, de uma temporada no teatro, de um show, enfim, e agora estão sem nenhum tipo de socorro. Tem uma boa novidade, que é a lei de relatoria da deputada Jandira Fegali, né, que tem um auxílio emergencial, e que a Câmara aprovou, o Senado também, e o governo sancionou. Agora está uma discussão de itens e tal, mas é uma novidade importante. O que mostra, eu acho que nós, né, da cultura, temos que continuar produzindo, né, tentar produzir dentro de todos os protocolos de segurança, enfim, e continuar lutando para que tenham políticas culturais e um socorro para os artistas que estão nessa situação. Então, a situação é essa, uma situação muito difícil, assim, muito difícil mesmo, assim, acho que nós fomos um setor que foi muito, muito atacado, né, no último período, assim, e tem sofrido muito com... que eu acho que está ligado a essa questão da luta pela democracia, porque eu acho que na verdade, o que vem acontecendo são formas de um pouco de acabar com a nossa diversidade, né, cultural, com as nossas potências, né, isso acho que faz parte dessa onda autoritária que a gente está vivendo. Muito bem. Deputada, como a senhora vê essa importância disso que nós estamos construindo, essa frente ampla, reunindo amplos setores da sociedade, e hoje nós temos lideranças de 16 partidos atuando dentro do direito já. Qual a importância da construção dessa frente ampla? Porque a construção dessa frente ampla significa a gente não cair nos extremos, gente. Acho que a gente precisa, o país está vivendo um período de... Ou você pensa absolutamente através na extrema esquerda ou da extrema direita. E isso tudo tem colocado o país numa luta que, nesse momento da pandemia, a gente poderia ter até saído um pouco dessa polarização extrema, né? E tentado buscar aí uns caminhos de unidade, de dizer assim, olha, gente, nós temos um país belíssimo, com milhares... Será que travou, deputada? Deputada, acho que parece que travou. Voltou. As belezas que nós temos no Brasil, né? Eu estava falando do estado de Santa Catarina. Nós temos desde um litoral belíssimo a uma serra maravilhosa, que é a minha região. Nós temos desde as praias até um inverno rigoroso. Então, nós temos muitas oportunidades. Nós somos um povo muito pacífico, gente, que eu quero dizer pacífico, assim, muito harmonioso, muito caloroso. Olha o que essa pandemia trouxe para a gente, ela está nos impedindo de fazer o que nós mais gostamos quando nos encontramos, que é nos beijar, nos abraçar, né? Essa pandemia está fazendo com que nós não somos homens e mulheres frios, muito pelo contrário, nós somos calorosos, somos solidários, gente. Eu vivi, quando estava na Secretaria de Estado da Saúde, aquele desastre natural em Santa Catarina, que tivemos vários óbitos, e que em Luiz Alves, em Blumenau, em Ilhota, e a solidariedade que a gente recebeu, a ajuda do país como um todo. Então, assim, nós precisamos, repito, é muito triste e a gente não pode
perder e imaginar que a luta do passado a gente vai perder, a gente precisa fortalecer sim a democracia, a gente precisa compreender que esses espaços de debate são espaços para a gente mostrar o quanto nós precisamos dentro da democracia. E a Ana fez uma fala muito linda, que foi a fala da vida, né? Democracia é também, e em especial, cuidar da vida, reduzir as desigualdades. Nós não vamos ser um país super desenvolvido se nós continuarmos tendo as desigualdades, inclusive desigualdades de acesso ao tratamento numa pandemia. Uns têm um respirador e outros não tiveram um respirador. Uns terão a medicação e outros poderão não ter a medicação de um paciente que precisa ser entubado. Então, é isso que a gente precisa. Eu sou muito otimista por natureza, sabe, gente? Eu sou enfermeira de formação, eu sei o que é, e ensinei para os meus alunos que quando você não consegue entregar aquele paciente melhorado, curado, que a gente tenha todo o respeito na entrega ao corpo daquele paciente, porque ali tem um cidadão, uma pessoa que pertence a uma família. E quando a gente cuida da família dos outros como se fosse da gente, os outros vão cuidar da família da gente como se fosse deles. Então, a gente tem isso. A Ana deve ter visto muito isso, e estudado muito isso, a humanização no SUS, né? Eu digo, gente, a gente não precisa humanizar. Se nós somos humanos, por que a gente tem que tratar desse tema? É porque alguns olham para aquele paciente, olham para aquele cidadão, olham para aquela criança como mais um, como um número. E nós temos que olhar de outra forma. Então, esse movimento que está tendo é o fortalecimento de uma bandeira que é a gente poder pensar diferente, a gente poder agir diferente, a gente respeitar a opinião do outro, que é muito importante. Não é a minha que tem que prevalecer, eu posso errar muito, né? Mas o respeitar do outro também é muito importante. Não é só a minha opinião que vale. Muito bom, deputada. E para você, Ana, qual que é a importância dessa construção? Eu acho que é isso que a deputada Carmen falou, né? Eu acho que as pessoas, não só os partidos, né? As pessoas, as organizações, as pessoas têm opiniões sobre diversos temas. De como enfrentar determinado problema, qual a melhor solução para determinada questão do país. São muitas opiniões, só que eu acho que a gente vive um momento, e eu acho que é por isso que a gente vive num momento que tem questões maiores em jogo, que é essa questão da liberdade, que é a questão do direito, que é a questão da solidariedade, que é a questão da vida. Quando você coloca questões como essas, que são estruturais para qualquer sociedade, para qualquer civilização se desenvolver, as outras diferenças, elas precisam diminuir para que a gente se junte e consiga enfrentar esses problemas que são maiores. Por isso eu acho que diante da pandemia, então, muitos prefeitos, governadores de partidos diferentes conseguem se juntar e enfrentar a questão da pandemia. Por isso que eu acho que nós estamos conseguindo, que esse movimento de direito já está conseguindo juntar tantas pessoas de lugares tão diferentes em torno da luta pela democracia. E a deputada Carmen fala sobre isso, eu acho que isso é muito bonito, que é essa questão da solidariedade, do cuidado, da igualdade, né, de combater as desigualdades no Brasil. Então, independente da visão de como cada um entende que é o caminho para enfrentar essas questões, eu acho que a gente só vai conseguir avançar e sair dessa situação que a gente está hoje, que é uma situação que tem forças autoritárias, né, uma volta de pensamentos autoritários no país, para encontrar um lugar de democracia plena de novo, onde todo mundo possa se desenvolver plenamente, sem essa ameaça fascista. Eu acho que a gente se junta nisso, na vontade de construir um Brasil livre, um país democrático, onde todos possam
falar das suas opiniões livremente e defender seus pontos de vista e fazer o país avançar diante de um projeto coletivo. Eu acho que o que a gente está procurando é um projeto coletivo, né? Muito bem, Ana. Então, eu vou pedir só as considerações finais de vocês. O deputado Padilha confirmou conosco, avisou que entraria algumas vezes, deve estar tendo algum problema de sinal lá. Então, eu queria, nas considerações finais de vocês, ouvir um pouco. A deputada Carmen disse que é esperançosa, que ela é otimista. Como é que vocês estão vendo aí o futuro aí? Vocês estão com esperança? O que vocês acham que a sociedade tira de lição disso? A gente evolui como ser humano, como sociedade? A gente sai daqui com mais compromisso de enfrentar as desigualdades? Ou vocês acham que tudo volta ao normal e cada um volta para os seus padrões de consumo, de buscar o próprio conforto e esquecer a desigualdade que esse país tem? Posso falar, então? Bom, Claro, primeiro, quero mais uma vez agradecer o convite, dizer, Ana, que foi um privilégio estar contigo, estar com o nosso prefeito, com o Fernando e todos aqueles que estão nos acompanhando. Fernando, triste da nossa nação e triste dos homens e mulheres que, mesmo com esta pandemia, a gente não aprenda nada. Sabe, eu acho que a gente precisa aprender. Acho que a dor, o sofrimento, e a dor e o sofrimento é de todas as categorias sociais, inclusive. Muitas pessoas que tinham o seu estabelecimento aberto, pequeno, médio, tiveram muitos prejuízos, ou seja, alguns fecharam e não vão conseguir reabrir. Então, nós temos homens e mulheres desempregados, nós temos comerciantes, pequenos empresários com os seus estabelecimentos fechados, os grandes empresários que também tiveram as suas dificuldades, então, ou perderam na área econômica, ou perderam com a vida das pessoas. Então, o sofrimento tem que sempre nos levar a um aprendizado. Se essa pandemia não nos deixar legados positivos do reconhecimento da importância das políticas públicas, conforme está na nossa Constituição, e conforme a gente vem buscando construir, o reconhecimento desse Sistema Único de Saúde, que mesmo com todas as dificuldades, nós reduzimos a mortalidade infantil, nós aumentamos a longevidade desse país, nós estamos enfrentando esta pandemia com melhores condições em função dessa rede de saúde, mesmo com as dificuldades. Os profissionais de saúde estão dando as suas vidas para poder atender da melhor forma possível. Então, a gente precisa, sim, sair melhor, sem sombra de dúvida. Se a gente não melhorar um pouquinho, eu acho que todo o sofrimento, todos os prejuízos, quer seja na vida das pessoas ou na área econômica, porque a área econômica ainda você pode pensar assim, não, mas eu trabalho 1 ano, 2, 3, eu vou conseguir recuperar isso. Mas a vida daquela pessoa, mesmo com 60 anos, gente, quando diz assim, mas o maior número de óbitos são dos idosos. Eu perdi minha mãezinha no mês de janeiro com 94 anos, ela faltava poucos dias para fazer 95 anos. Tive a felicidade de cuidar dela, ela ficou em casa, então nós nos revezávamos enquanto família. Imagine se ela tivesse sido a óbito com 60, com 62, com 65, por causa da pandemia. Quantos dias e milhares de momentos felizes que nós tivemos, que nós não teríamos mais. Então, independente da idade, minha mãe sempre dizia uma frase que eu nunca vou esquecer. A mãe sempre dizia, quando a gente voltava de um velório, de um familiar, de um amigo que tinha uma certa idade, ela dizia assim, não digam porque era idoso que já tenha vivido, ninguém quer ir embora daqui. Né? Então, a minha homenagem final é a todas essas famílias que perderam os seus familiares neste momento difícil, a todas as famílias que estão com seus familiares, e todos nós temos muitos amigos, familiares e conhecidos que estão nos leitos de UTI do país, lutando para sobreviver desta pandemia, e que o SUS saia fortalecido, sim, desta pandemia, e que a gente busque no nosso país sempre. Isso não vai mudar da noite para o dia, vai ser uma luta constante, mas que a gente procure cada vez mais reduzir as desigualdades que nós temos na nossa sociedade como um todo. Muito, muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Foi uma alegria e queremos agora seguir contigo na construção desse movimento. Ana Peta, e você? Como é que olha para o futuro? Bom, queria agradecer primeiro, Fernando, agradecer a deputada Carmen, foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu também sou otimista, assim, principalmente agora nessa fase que eu estou muito em contato com estudantes da área da saúde, e eu vejo a disposição que eles têm, a vontade de conhecer o SUS, de trabalhar no SUS. Então, são estudantes de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, de psicologia. Eu tenho tido muito contato, eu faço muitas aulas agora com eles e eu fico muito contente porque eu sinto que tem uma geração aí nessa área da saúde, né? Esse é o nosso tema dessa tarde, assim, disposta a construir um sistema público de saúde. Então, esse momento é isso que me dá esperança. Eu acho que se a gente aprender 3 coisas, já vai ser muito bom, né? Assim, se a gente aprender a valorizar o SUS, se a gente sair dessa aprendendo a valorizar o SUS, a ciência, a entender que um grupo político que nega a ciência não tem condições de governar um país, assim. Então, a negação da ciência é uma coisa muito triste, na minha opinião, assim, muito que esse questionamento sobre a ciência que aconteceu nesses últimos anos no Brasil, eu acho que esse momento veio para a gente entender a importância cada vez mais da ciência, da valorização da ciência, das bolsas, da pesquisa científica, das universidades e da democracia. Porque sem a democracia, sem liberdade, não podemos existir como nação, né? Então, acho que esses são 3 ensinamentos importantes para a gente. Divido também a tristeza e a solidariedade com toda a tragédia que o país está vivendo. A gente não pode normalizar não pode normalizar a morte, assim. A gente não pode ver 70 mil mortos e achar que isso é normal, né? É uma tragédia muito triste, e por isso que a gente tem que, se a gente sair unificados todos com essa bandeira do SUS, eu já acho que é uma coisa importantíssima, assim, a se conseguir. Se a gente sair, assim, todos orgulhosos de ter o SUS, sabe? De ir para, quando eu encontrar com alguém de outro país, falar assim, eu sou do país que tem o SUS, meu país tem o SUS. Né, ter esse orgulho de ter o SUS, se a gente sair com isso e todos determinados, independente dos partidos e das organizações, a defender, a fortalecer, a se comprometer, a investir, eu já acho que é um avanço enorme e que a gente já tem uma bandeira muito importante para segurar. Muito bom, Ana. É o principal sistema público do mundo, né? Deputada. Um segundinho, Ana. Eu só queria reafirmar minha alegria em ver uma atriz. Tu tem uma irmã médica, mas você fazer essa defesa do Sistema Único de Saúde, eu tenho certeza que você está contagiando todos os seus colegas de trabalho. Então, muito obrigada por essa grande defesa ao Sistema Único de Saúde, a esse sistema que reduziu, sim, as desigualdades de acesso às ações de serviços de saúde no país. E minha homenagem... Carmen, e registrar aqui, você que é enfermeira, que a enfermagem é o coração das unidades básicas de saúde. A enfermagem é o coração da atenção primária. Então, para finalizar, prestar minha homenagem a você e a todas as enfermeiras e enfermeiros do Brasil. E eu queria também prestar minha homenagem a todos os trabalhadores da área da saúde, todos esses homens e mulheres que estão na linha de frente, a todos os profissionais da área da saúde, propriamente dito, médico, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, mas sem a gente esquecer do porteiro do hospital, da recepcionista, do segurança da unidade básica de saúde da UPA, do motorista da ambulância,
dos homens que fazem a segurança pública, do Corpo de Bombeiros, enfim, de todo desse exército que está à frente dessa pandemia, a minha homenagem. Olha, foi muito bonito ver a emoção de vocês duas defendendo o Sistema Único de Saúde. Nós estamos num momento difícil, mas acho que a gente, tanto na democracia quanto na questão da pandemia, mas acho que a sociedade cresce nesses momentos e acho que a gente pode olhar com bastante otimismo. Eu acho que a gente vai fortalecer a democracia, a gente vai fortalecer o nosso sistema de saúde, as nossas relações. E foi uma tarde deliciosa aqui, poder discutir em tão alto nível com vocês. Quero agradecer aqui o Vitor Emafuco pela transmissão, a nossa equipe toda aqui, teria inúmeras pessoas para agradecer, mas quero agradecer a Ana Kraus, da nossa comunicação, o Murilo Murat, pela mobilização e articulação da sociedade civil, e o Marcos Faria, pela mobilização política. Super obrigado, Ana Peta. Obrigada. Tchau. Uma alegria e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Viva o SUS! Abraço. Viva!